eu sou a Kinaya e nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre o surgimento da palavra afrofuturismo. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para você que já está dentro do movimento que não, esse vídeo não é mais um negócio para passar pano para o Mark Dery ou para dizer que o Mark Dery inventou o afrofuturismo. Muito pelo contrário, tá? Totalmente o contrário. Esse vídeo é um pouco do que eu falo na minha dissertação, no capítulo sobre afrofuturismo, logo no comecinho do capítulo, onde eu contextualizo o surgimento do afrofuturismo, o surgimento do termo, como ele se configurou naquele momento inicial e também como ele se desenvolveu até 2016, 2018, quando surgiu Pantera Negra. A verdade é essa. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, se quiser saber mais sobre afrofuturismo, eu sugiro que você leia a minha dissertação e eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição. O YouTube é um negócio meio novo para mim. Lá na década de 90, ali em 93 ou 94, o Mark Dery, que é um crítico literário, é um pesquisador, um escritor estadunidense, um escritor branco, uma pessoa branca, tá? É bom pontuar isso aqui, estamos tratando de Estados Unidos. Ele é uma pessoa branca, e aí ele se perguntou por que tão poucos escritores negros escrevem ficção científica, ou por que tão poucas pessoas negras escrevem ficção científica. Essa pergunta inicial dele, eu vou colocar aqui na tela, foi basicamente assim: por que tão poucos afro-americanos escrevem ficção científica, um gênero cujos encontros próximos com o outro, ou seja, o estrangeiro em uma terra estrangeira, parecia adequado de maneira única às preocupações dos romancistas afro-americanos? Então, aqui nesse primeiro ponto, o Mark Dery, ele tem esse insight de entender como a ficção científica fala dos outros, mas a maioria, eu ia dizer a maioria, mas não é a maioria. Todos, naquela época, eram todos os maiores escritores de ficção científica eram pessoas brancas. Quando o Mark Dery fez essa pesquisa, ele conhecia, sei lá, uns 4 ou 5 escritores só negros de ficção científica, dentre eles a própria Octavia Butler, que hoje em dia para nós é reconhecida como a grande dama da ficção científica ou como a mãe do afrofuturismo, mesmo que ela talvez nunca tenha falado sobre afrofuturismo em si, nas suas entrevistas ou enquanto estava viva, né? Lembrando que ela faleceu em 2006, então faz um bom tempo. A gente nem tinha uma discussão aprofundada, na verdade a gente ainda está se aprofundando, né, de afrofuturismo nessa época aqui no Brasil. Então esse termo é muito recente e é normal também que você fique um pouco perdido, perdida, enfim, aí sobre esse assunto. Mas naquela época, o Mark Dery, esse cara, ele fez o seguinte: eu vou entrevistar uns intelectuais negros aqui e perguntar para eles sobre como é essa relação deles com a tecnocultura, com a ficção especulativa, enfim, o que é que eles acham disso tudo. E aí, esse compilado de entrevistas, que um dos entrevistados é o Samuel Delany, que é um escritor negro de ficção científica muito famoso, inclusive aqui no Brasil, mesmo que a gente tenha poucas obras dele publicadas atualmente. Ele foi um dos entrevistados. Acho que ele é o primeiro entrevistado da pesquisa, se eu não me engano. Mas são entrevistas muito boas e hoje você já consegue ler esse livro traduzido não oficialmente, mas tem uma tradução dele não oficial feita para estudos que você encontra na internet, tá? E aí, que pesquisa foi essa? Essa pesquisa ganhou o título de Black to the Future. E quando o Mark Dery publicou essa pesquisa, naquela época de 93, vamos lembrar que 93 eu nem era nascida, eu nasci em 95, é um momento bem assim aquecido da tecnocultura nos Estados Unidos. Tá nessa corrida de acesso ao digital, acesso à internet, aquela revolução dos fóruns que hoje em dia que a gente mal usa, as primeiras redes sociais. Então, uma coisa que pode ser bem legal da gente colocar aqui é que o afrofuturismo, desde ali do seu surgimento no final da década de 90, né, ele está sempre atrelado à tecnologia da informação. E isso é bem legal também para a gente, porque ele se relaciona lá nos Estados Unidos muito com isso, né? A tecnologia da informação, ela está intrínseca no afrofuturismo. A gente tem diversos pesquisadores, artistas que utilizam dessa forma, e aqui no Brasil a gente também
Tem, eu posso ver um outro vídeo sobre isso, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito o afrofuturismo como algo, como se ele fosse um gênero literário, né? E aí a tecnologia ela está dentro de uma obra afrofuturista, mas na verdade em outros países ele está sendo trabalhado com a tecnologia da informação e não a tecnologia da informação não é uma ferramenta que está dentro de uma obra afrofuturista, muito pelo contrário, ela é o próprio afrofuturismo, digamos assim. Então que fique claro assim na nossa mente que ele surge nesse contexto dessa revolução da internet, enfim, do acesso ao digital, e ele se desenvolve dentro disso, mas ele também é muito importante dentro das artes. E aí, qual é então a primeira definição de afrofuturismo? É justamente a que o Mark Derry traz nessa pesquisa dele. Ele diz assim: o afrofuturismo é a ficção especulativa que trata de temas afro-americanos e que lida com as preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX. Na minha dissertação, quando eu coloco essa definição do Mark Derry, eu também faço questão de falar o quanto isso pode ser uma forma, mesmo que em nenhum momento eu digo que ele realmente fez isso, tá? Mas sim, isso é uma forma de colonialismo intelectual, que é quando a gente acaba conceituando e validando ou não validando configurações de uma outra cultura que não é a nossa. Essa primeira definição de afrofuturismo feita pelo próprio Mark Derry, ela me parece muito próxima ainda do próprio futurismo europeu. E é isso que eu converso lá. Eu vou falar converso. É isso que eu converso na minha dissertação inicialmente, né? Como o Mark Derry se aproxima desse futurismo vigente e que até hoje ainda, né, ele é muito comum da gente ver, que é a ideia sempre de progresso, progresso, progresso. A gente acaba que não reconhecendo o passado como algo importante, pensa sempre no futuro, no futuro, no futuro. Então, fechando esse primeiro bloco, a gente entende que essa foi uma palavra criada por um cara que estava pesquisando, estava sentindo falta de escritores negros de ficção científica e ficção especulativa, né, nos Estados Unidos. Mas aí, corta para uns 4 anos depois, lá em 1998. 98. A gente tem a criação de um fórum. Olha como o afrofuturismo, de novo, tá interligando com a internet, né? A internet é muito interessante aqui nesse contexto do afrofuturismo, porque ela reúne diversos intelectuais negros que vão começar a trabalhar afrofuturismo nas suas diferentes áreas. E quando eu falo nas diferentes áreas, é como a gente ainda fala hoje, né? O afrofuturismo, ele não está só na literatura, como muitas vezes a gente pensa, mas ele está na moda, ele está na tecnologia da informação, ele está na matemática, ele está em diversos contextos, em diversas linguagens artísticas, culturais e também sociais. É o que eu costumo defender também, que ele vai além de um produto artístico. E aí, essa reunião, né, esse fórum online, essa comunidade online, ela deu origem a alguns artigos que foram publicados em 2002. E aí, desses artigos, a gente tem alguns temas que são bem interessantes para a gente pensar o afrofuturismo para além de um produto artístico, como a cultura e a diáspora africana na tecnocultura moderna, o ativismo digital e as questões de acesso, a projeção de tecnologia com base em princípios matemáticos africanos, as visões futuristas do cinema, do vídeo e da música, né, de autoria preta. Tem um tema que pra gente hoje nem faz mais sentido, que é a revolução do MP3. Então, assim, quando a gente começa a entender que o afrofuturismo lá em 98 nos Estados Unidos ele já estava dentro de outros contextos, outras linguagens, a gente começa a perceber que ele é sim um movimento super plural e que a gente deve trabalhar ele no contexto do Brasil também dessa forma, mas isso fica para um outro vídeo. Esses artigos eles ainda não estão publicados em português, mas eu também vou deixar o link aqui para vocês, caso alguém queira olhar, estudar, ler. É bem complicado às vezes a gente falar um pouco do surgimento do afrofuturismo, porque a maioria das pesquisas e dos textos sobre esse movimento naquela época, elas não estão ainda publicadas aqui no Brasil. A gente só tem um livro publicado, né, de teoria afrofuturista aqui no Brasil, que é o livro da Ytasha Womack. Eu já falei desse livro lá no meu Instagram.
E eu vou deixar linkado aqui também esse livro para caso vocês queiram conhecer a versão dele em português. Chegamos aos anos 2000, né, com essa publicação da Alondra Nelson e diversos outros autores sobre afrofuturismo e sobre outros temas que ele esteja relacionado e pensando não só o progresso, como Mark Derry pensou lá na sua primeira definição, e se afastando muito do futurismo em si. Para vocês terem uma noção de que como o afrofuturismo está tão avançado assim a discussão lá nos Estados Unidos, que ele já tem o afrofuturismo 2.0, ele já tem o afrofuturismo 3.0 se encaminhando. Então tem muita coisa aí sendo feita e que não chega nem assim, talvez 10% do que é feito nos Estados Unidos sobre afrofuturismo chega ao Brasil de forma democratizada, vamos falar assim, democratizada ou de fácil acesso, porque como eu falei, eu acho que eu já falei isso, a maioria dessas coisas não chegam pra gente aqui, não são traduzidas, né? A gente tem que catar muito. A minha vida, gente, é de catadora digital, porque eu cato mesmo, assim. Eu fico catando informações, pesquisas e como anda o afrofuturismo em diferentes países e, obviamente, eu também fico catando coisas de afrofuturismo aqui no Brasil para que eu possa entender como esse movimento está sendo desenvolvido também no meu país, no meu território e em outros territórios. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país enorme e a gente tem diversas culturas e coisas totalmente diferentes aqui e que não é legal também a gente trabalhar como se ele fosse uma coisa só no nosso Brasil. E dentro desses avanços dos Estados Unidos, a gente tem um professor da Temple University, que é o Reinaldo Anderson, que inclusive eu conheci ele pessoalmente. Ele diz pra gente que o afrofuturismo 2.0 é o início de um afastamento e uma resposta à perspectiva eurocêntrica da formulação inicial do afrofuturismo no século XX. Gente, isso aqui é uma pancada, né? A pessoa, tipo, as duas primeiras linhas de conceituação do afrofuturismo 2.0 parece uma pancada, um tapa na cara do Mark Derry. Continuando, que questionava se a história dos povos africanos, especialmente na América do Norte, havia sido deliberadamente apagada. Ou, em outras palavras, estudiosos, artistas e ativistas negros que visam o futuro não estão apenas reivindicando o direito de contar suas próprias histórias, mas também criticando a classe digital europeia e americana em suas narrativas sobre outras culturas, o passado, o presente e o futuro, e desafiando sua suposta autoridade de serem os únicos intérpretes da vida e do futuro dos negros. Quando eu dou uma olhada no que tem sido produzido, né, dentro do afrofuturismo, do movimento afrofuturista brasileiro, eu enxergo muito essa definição de afrofuturismo 2.0, que pra gente é o afrofuturismo ainda 1.0, se a gente for tratar do contexto Brasil. Tá, então quer dizer que acabou aí. Futurismo 2.0, teve essa nova definição e pronto, o pessoal entendeu o que é que tinha que ser afrofuturismo, o que é que não tinha que ser e pronto, acabou aí. Não, não é que acabou aí. O afrofuturismo ele é um movimento e assim como qualquer outro movimento, ele vai seguindo, ele tem ali os seus pilares, mas ele vai seguindo ali as estruturas sociais, porque elas são fluidas, elas não são estáticas, né? E aí esse movimento, ele tem várias ramificações hoje em dia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ainda está entendendo o que é isso, mas eu vou trazer alguns conceitos para vocês que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia e nas formações que eu dou sobre afrofuturismo. O primeiro, que é o da Itachi Uomo, que ela fala o quê? O afrofuturismo combina elementos da ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentricidade e realismo mágico com crenças não ocidentais. Em alguns casos, é uma total revisão do passado e especulações sobre o futuro repleto de críticas culturais. Então, essa é a primeira definição, eu gosto demais porque ela explica assim bem mastigadinho, né? Então, ela coloca ali a ficção científica, a ficção histórica, a ficção especulativa, ela bota um monte de coisa dentro do afrofuturismo. A segunda definição que eu vou trazer aqui é do Waldson Souza, que é um escritor e também um pesquisador de afrofuturismo aqui do Brasil, e ele disse que é um conceito utilizado para nomear e pensar a produção artística que surge da união entre ficção especulativa e protagonismo negro, no que diz respeito da obra e as personagens nelas representadas. Esse conceito é bem simples, assim, bem na cara. E o próximo é da Kênia Freitas, que ela já é pro lado do cinema. Eu gosto muito dela.
E também é pesquisadora, é cineasta e professora universitária, onde ela diz que afrofuturismo é um movimento estético, político e crítico plural e multifacetado, tendo como ponto em comum uma narrativa especulativa, alternativa e fantástica para as experiências das populações negras de todo o mundo, no passado, no presente e no futuro. E dentro dessa definição de afrofuturismo, a gente pode citar alguns pilares para que a gente comece, talvez, a entender como classificar ou como a gente pode dizer que tal coisa é afrofuturista ou não. Talvez não seja o caso da gente dizer o que é afrofuturismo, mas seja o caso da gente reconhecer manifestações afrofuturistas nas obras que a gente tem contato. Eu tenho muito trabalhado com esse termo, manifestações afrofuturistas, para obras e outras coisas que vieram bem antes, né, desse termo ser inventado, como o próprio Abdias Nascimento. Então, primeiro ponto, para a gente dizer se algo é afrofuturista ou não, a gente tem primeiro que ver quem criou aquela coisa. Por exemplo, Pantera Negra, o personagem Pantera Negra é um personagem afrofuturista? As revistas em quadrinhos do Pantera Negra são afrofuturistas? Não. Mas ela pode ser uma manifestação afrofuturista ou ela pode conter elementos do afrofuturismo. Mas o personagem Pantera Negra não foi criado por pessoas negras, então é por isso que ele não é afrofuturista. Muita gente diz que o filme é afrofuturista, então pode ser que o processo de adaptação, né, e a obra fílmica Pantera Negra seja afrofuturista, porque, enfim, ele está sendo ali o tempo todo produzido por pessoas negras, os cabeças são pessoas negras, né, desse filme. E sim, toda a equipe estudou afrofuturismo, né? Os figurinistas, toda a equipe técnica do filme pesquisaram afrofuturismo e estudaram afrofuturismo para fazer esse filme. Então, o primeiro ponto é a autoria negra. O segundo ponto, eu gosto de dizer que é o protagonismo negro. Então, se aquela obra tem um protagonismo negro e também foi criada por uma pessoa negra, já temos ali dois pilares do afrofuturismo. O terceiro pilar, para mim, é a ficção especulativa. A gente tem que ver como esse guarda-chuva de gêneros e estilos ele conversa com o afrofuturismo e como a maioria das obras, ou quase 99% das obras, estão dentro dele. Kindred, por exemplo, é uma ficção especulativa porque é um cenário não real. Não existe viagem no tempo, não que a gente saiba. Por mais que seja uma narrativa aí bem pesada e bem realista, né, gente? Vamos combinar. Kindred é muito pesado e ele é um livro que expressa o período escravocrata sem nenhuma romantização, galera, sem nenhuma romantização. O quarto pilar do afrofuturismo, para mim, que é essencial, é a questão da memória e da ancestralidade. É a questão da forma como a gente não lida apenas com o progresso e como a gente valoriza o passado, valoriza a memória, valoriza o resgate, né? Faz um exercício de Sankofa. Inclusive, eu começo falando sobre Sankofa na dissertação. Eu começo falando sobre o exercício de Sankofa, que é olhar para trás e procurar o que você perdeu, né? Aprender com o passado. E a partir disso a gente pode entender o nosso presente e chegar num futuro digno, né, para todos nós. Então são esses quatro pilares que eu coloco sempre quando eu tô em contato com uma nova obra, que eu penso assim, nossa, isso aqui me parece muito afrofuturista. Então a gente vai atrás e vai ver se aquilo é realmente afrofuturista ou não. Então, toda essa especulação sobre passado, presente e futuro, a forma como a gente narra as nossas próprias histórias e como isso trabalha memória, trabalha futuro, trabalha sociedade, trabalha outros temas, né? Trabalha o racismo. Muitas obras afrofuturistas trabalham racismo, não são só sobre utopias. Na verdade, eu acho que a maioria não é sobre utopia. A maioria trabalha temas que a população negra está vivenciando ali no dia a dia, né? Violências que a gente vivencia todos os dias. Então, para mim, o afrofuturismo ele carrega esses quatro pilares assim com ele em todas as suas obras. Mas e aí, o que é que aconteceu com Mark Darren? Bom, não aconteceu nada assim com ele, né? Ele só entendeu
o lugar dele enquanto pesquisador e ele nunca quis ser um afrofuturista, até porque ele mesmo entende que não é sobre ele, né? Não é sobre ele aquilo. Isso é muito interessante também da gente entender como a pessoa se reconhece como branca. Ele é uma pessoa racializada e ele entende que ele cunhou um termo que se tornou um movimento assim que ele nunca nem pensou que ia se tornar. Tem uma entrevista dele de 2019 que eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, só para a gente finalizar essa conversa inicial sobre como surgiu essa palavra afrofuturismo. Primeira pergunta: você cunhou o termo afrofuturismo há cerca de 25 anos. Muita coisa mudou desde então. Como você definiria o afrofuturismo hoje? E aí o Mark Dery, ele não consegue definir o que é afrofuturismo hoje. Na verdade, ele se recusa a definir. Ele diz assim: a primeira coisa a notar é que várias gerações de críticos culturais, intelectuais, públicos, jornalistas e pioneiros da cultura reteorizaram minha definição original com consequências muito positivas. Neste ponto, aliás, não devemos mais falar de afrofuturismo no singular, mas de afrofuturismos. E aí ele dá um exemplo do próprio Reinaldo Anderson. Ele diz que o Reinaldo teorizou o que ele chama de Astro-Blackness e que o escritor de Scott Miller fundou o afro-surrealismo. E há também uma estranha forma de pessimismo pós-moderno chamado afropessimismo, que é a contrapartida distópica do afrofuturismo. Inclusive, eu posso trazer um vídeo só relacionando afropessimismo e afrofuturismo, porque esse é um assunto super recorrente aqui em casa de conversa. E ele continua: tudo isso é apenas uma forma de contornar a questão da definição, que eu acho que é impossível de responder. Ele também é perguntado sobre o contexto daquela época, como eu já falei anteriormente, nessa corrida pelo acesso digital, se o posicionamento político está relacionado com o afrofuturismo. E aí ele dá alguns exemplos. Revistas como a Wired estavam escrevendo a vida dos sonhos dessa cultura geek emergente que formulou mitos perniciosos que mapeariam nosso caminho coletivo para o futuro. Então me pareceu incrivelmente importante cavar um espaço para hackers e punks afrodescendentes cuja atividade cultural underground era simplesmente invisível para a cultura mainstream branca. Foram eles que se apropriaram das tecnologias de consumo para realizar na vida real a fantasia dos cyberpunks brancos. Pareceu-me que o discurso emergente recapitulava muitas das piores utopias tecnológicas em voga na era da máquina na década de 1920. Percebi que todas as capas da Weird mostravam caras geeks e brancos, e quando eles colocaram um negro na primeira página, foi para falar de gangues no cyberespaço. Eles estavam reproduzindo o discurso racista no cyberespaço. Eles colonizaram nossa imaginação e forjaram mitologias e fábulas que desenraizaram e racializaram nossa visão de futuros possíveis. O afrofuturismo foi, portanto, uma tentativa de expor, em primeiro lugar, como todos os nossos discursos sobre o progresso tecnológico e o futurismo institucional são racistas. Eu gosto muito dessa entrevista do Mark Dery e a gente pode perceber como ele tem um carinho imenso pelo afrofuturismo, mas como ele também entende o lugar dele enquanto uma pessoa branca e como ele usa também essa visibilidade que ele tem para trazer o tema ali e para poder falar coisas que muitas vezes as pessoas não dariam ouvido se fossem pessoas negras falando. E isso também é problemático, né? E pra gente finalizar real esse vídeo, eu trouxe mais uma definição que é de um diretor nigeriano, que é o C.J. Obasi. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas eu falo assim. Ele é diretor do Halo Rain, que é um filme de 2018. E ele diz assim: o afrofuturismo é limitado porque vem de uma perspectiva afro-americana. Detalhe, quando você lê essa primeira frase, você diz: meu Deus, ele vai acabar com tudo. Mas muito pelo contrário, ele vai trazer a perspectiva dele enquanto uma pessoa também de fora dos Estados Unidos, assim como a gente. E ele continua assim: qualquer um, desde que seja africano, pode contar uma história de futurismo africano. Você não precisa entender de ficção científica para entender os elementos que compõem esse gênero. Há muito o que mostrar na África. Nem descobrimos a superfície dos incríveis mitos e lendas que podemos contar. Essa é a beleza do afrofuturismo. Presta atenção aqui para a gente finalizar esse vídeo bem. Essa é a beleza do afrofuturismo. A ficção científica destaca invenções que surgem do nada.
enquanto o afrofuturismo tenta fazer as pessoas entenderem quem elas são. Gente, eu adoro essa definição, assim, e é total o contraste do futurismo europeu que visa o progresso e esquece o passado e esquece a memória, e total do afrofuturismo enquanto um movimento de resgate para que a gente saiba por onde caminhar. E ainda tem mais. E para entender quem você é, você deve entender quem você foi. E depois dessa última definição, né, dessa última conceituação, eu me despeço desse vídeo. Peço desculpa se tiver ficado muito grande, mas eu acho que a gente tinha um dia que falar sobre o surgimento desse termo para que a gente pudesse entender como ele se desenvolveu e como ele chega também para a gente, né? Essa conversa ainda não terminou, esse é só um dos vídeos de uma série de vídeos sobre afrofuturismo que eu quero trazer aqui no YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo, já fica aqui pelo canal que a gente vai ter outros vídeos em breve.